Então, povo, o que eu estava falando? Retornando, essa aqui é a parte 2, porque meu marido me ligou e aí tive que parar a ligação. Mas só para me falar que ele estava numa reunião. Ele nunca faz isso. Olha só, como o diabo é terrível, querendo destruir tudo aquilo que a gente faz para Jesus, né? Então vamos lá. Então o comentador falou, a Isaías Saldivar, que ele é um pastor aqui, ele falou assim: como é que um cara que é um comentador tá falando uma coisa que na igreja não falam mais, que é de arrependimento? Nossa, ele tá assim amando, tá? Deixa eu até voltar um pouquinho para poder pegar aquela parte. Ele falou: a mensagem de Jesus começa com arrependimento. Quando é que você imagina que o Tucker Carlson iria pregar para mais de 100 milhões de pessoas e o estádio totalmente lotado? O cristão ele tem que mudar. A nossa oração do Pai Nosso demanda que nós perdoemos as outras pessoas e também para nós podermos ter perdão, para a gente poder perdoar outros. Se a gente não perdoa outra pessoa, como que a gente vai perdoar, vai receber perdão? E se a gente não recebe perdão, como que nós vamos perdoar outro? E a única solução é isso. E Charlie sabia onde estava indo. Ele falou assim, deixa eu voltar um pouquinho, que ele falou uma coisa importante. Espera um pouquinho. People and a stadium of 100,000 people. What is happening in America, guys? Revival's happening. Christianity calls upon you to change. Já falei isso. Você tem que mudar no cristão. Nossa oração do Pai Nosso fala que nós perdoamos as outras pessoas. Mas primeiro, Jesus nos dá perdão para que nós possamos perdoar outros. Nós fizemos alguma coisa errada, nós pecamos. Então, a gente tem que perdoar os outros que pecaram contra a gente também. Essa é a única forma, através de Jesus. A única solução para onde nós iremos. E Charlie sabia para onde nós iremos sem ela, sem essa oração, sem o perdão. I can promise you, I'm going to play this right now, but I can promise you, a majority of the largest churches in America. Eu prometo a você que a maioria das igrejas não falam a respeito de arrependimento. E o Tucker Carlson está falando isso. Tem que abrir os olhos dos pastores. Mudança, a única mudança que começa, a única coisa que é importante é que nós nos arrependamos. Começa por nós que temos que nos arrepender. O reconhecimento do problema real não são as outras pessoas, não. O problema real é eu. Eu preciso me arrepender. Isso que ele está falando. Para saber o quanto que eu sou errado. E é isso, por isso que Charlie sempre foi corajoso, sem medo de nada. Ele não era defensivo, ele falava as coisas de dentro do coração dele. Eu sei disso porque eu conversava com ele a respeito do meu coração. E ele falava assim, ele falava para o Charlie, assim, Charlie, mas eu tenho um compartimento que tem raiva ainda. E aí Charlie virou para ele e falou assim, isso daí é um problema que você tem que resolver com Jesus. Você tem que resolver. Você tem que pedir a Jesus que te perdoe. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não consigo perdoar aquela pessoa. Gente, imagina só. Você sabe que na Bíblia fala assim, que quando Jesus foi crucificado, tá? Ele ficou irreconhecível. Sabe por quê? Porque arrancaram toda a pele dele.
A pele inteirinha do corpo dele inteirinho não tinha pele. O corpo dele inteirinho estava sem pele. Ele era somente um grande... Estava sangrando por tudo quanto é lado. Imagina ficar pendurado numa cruz, sangrando, e a carne amassada como se fosse carne moída, porque fala na palavra de Deus que a carne dele foi moída por nós. Então imagina, olha a carne moída no supermercado, quando você vai comprar carne moída, dá uma olhada. Gente, várias vezes eu vou comprar carne moída, eu olho para a carne, me dá vontade de chorar. Porque eu falo, é assim que a pele do meu Senhor ficou. Ele ficou sem pele, o corpo inteiro dele, o rosto, as pernas, as mãos, os braços, ele não tinha carne. Não tinha carne, não tinha pele em lugar nenhum. Foi tudo arrancado. Aí o pessoal fala assim que tem uma parte da Bíblia que foi removida, mas como eu conheço essa Bíblia desde pequenininha, né? Que eu lembro que teve uma pessoa, eu não lembro o nome da pessoa, acho que o Arimateia, não lembro o nome dele, que eu era pequenininha, eu não lembro, mas falar assim que dos seguidores de Jesus pegou e colocou e cobriu as vergonhas dele. Eu lembro até que falava assim, que cobriram as vergonhas dele. Por quê? Porque eles açoitaram ele sem roupa, totalmente nu, na frente de todo mundo. Entenderam? Então arrancaram a pele dele de tudo quanto é canto. Imagina, né? Só para vocês saberem. Vamos voltar aqui. Voltar um pouquinho. O Charlie não era defensivo e tinha verdade no coração dele. Ele falou, porque eu tenho um comportamento ruim no meu coração. E eu reclamava com ele, e ele sempre falava, isso daí é uma pessoa muito triste e é uma pessoa que precisa de Jesus. Ele falou isso a só com ele, no privado. E ele está falando, a presença de Jesus é enorme aqui. E toda vez que tentam destruir a luz só brilha mais forte. Isso está acontecendo há 2000 anos. E existe algo que está acontecendo próximo. Se lembra desse momento, onde o Espírito Santo se lembra desse momento. Está aqui como se o Espírito Santo está aqui, como se ele fosse humming, é como aquilo que o beija-flor faz, sabe aquele humming? Fala assim, imagina você tá num lugar onde o Espírito Santo é tão forte que você escuta como se fosse um passarinho beija-flor nos seus ouvidos, e assim ao redor da gente, tá? É isso que ele está falando. É isso o que o Charlie Kirk falava debaixo de tudo. Ele falou assim, isso tudo foi um reavivamento e ainda é muito melhor. Veja no parte 3.